relação nesta nossa pesquisa com aquele projeto, a Universidade do Minho, do Museu da Pessoa, o projeto da Pessoa, que tem um tipo de registro de entrevistas, né, para fazer também um acervo de biografias. Nós no início, quando começámos a... Depois, foi na fase em que já tínhamos muitas entrevistas feitas, e quando começámos a pensar em tratá-las e colocá-las online, disponibilizá-las, fizemos vários contactos e essa foi uma das pesquisas que fizemos. Isso deixa-me dar aqui o repto para uma nota que eu queria também sublinhar, e também se prende muito com um bocadinho com as questões que o Vítor Bejas normalmente levanta e que desde o início nos preocupava, que é a ligação de alguma forma depois à investigação e à academia. Tentamos, eu depois tive vários contactos também na Universidade do Minho, e a certa altura percebemos que se calhar a única forma, ou a forma mais simples de termos uma articulação mais forte eventualmente ou pelo menos com uma das universidades, poderia ser pegarmos nós, as pessoas que estão mais ligadas, quer eu, e se calhar a Maria Sotomayor, ela também estava com essa ideia, de desenvolvermos depois algum caminho, algum percurso académico com base neste projeto. E foi nesse sentido que também foi depois à Universidade de falar. Mas realmente não estabelecemos depois contacto a mais, e neste momento está numa fase de se perceber qual pode ser o futuro a esse nível. Para trocar isso por miúdos, eu estava a pensar, quer eu, quer ela, podemos fazer outramente com base neste projeto, porque era uma maneira de articular melhor. Percebe-se que não havendo um inquérito dirigido e sendo algo, um projeto que é, desse ponto de vista, é um bocadinho mais moldado, não é? À medida de quem vai aparecendo e os vários projetos específicos vão aparecendo, não tem uma linha ela própria de si, não é? que possa agradar a qualquer investigador, porque percebe-se que não tem uma linha definida, não é? Portanto, é mais difícil uma articulação, e percebeu-se que logo no início tentou-se no arranque, quer o mim, quer a Universidade Nova, contactos, e percebemos que não ia ser muito simples, e compreensivelmente. Portanto, com o tempo foram-se tentando outro tipo de contactos mais exploratórios, e há cerca de 2 anos chegamos um bocadinho a essa conclusão, que talvez o melhor fosse, por um lado, colocarmos à disposição de investigadores se nos quisessem dar inquéritos concretos, e nós podemos fazê-lo com todo o gosto, não é? Fazer essas filmagens, como aconteceu, por exemplo, em Leiria. Foi o Museu na altura que nos contactou, e portanto fizemos entrevista, fomos fazer quase aí, fomos quase só filmar e depois disponibilizar a informação e fazer a edição dos vídeos. Isso é um caminho. O outro é conseguirmos pessoas ligadas ao projeto, não é? Fazer elas próprias doutoramento ou mestrados com base neste acervo, que já é muito, não é? Portanto, já, de alguma forma, já se justificado. Eu já conheci o vosso projeto, né? Entretanto, vi também outros projetos, especialmente ligados ao Norte de Portugal e Galiza. Aqui no Alto Minho estamos a fazer, na base dos famosos tesouros vivos, né? Gravações de pessoas, tanto da Galiza como do Norte de Portugal, do Alto Minho, também nesse modelo, mas claramente pessoas mais icónicas, pessoas que tinham, não generalizado, mas poderia caminhar para isso, a intenção era caminhar para isso, mas era aquelas pessoas que tinham histórias, patrimónios ligados à pesca, ligados ao canto ao desafio, ligados a determinado tipo de atividades, e pusemos tipo tesouros vivos naquele modelo da Unesco, não é? Mas não tanto de ser geral e de estar a ver das pessoas, mas logo isso está-se a fazer. Temos vários gravados, mas é interessante ver como é que o vosso projeto já tem muito mais estruturado e a extraordinária capacidade já de divulgação. Tem aquele site que é uma coisa já muito estruturada, não é? Aqui, este projeto tem o difícil é balancear, não é? Por um lado, entre o seu fito original e o que queremos que se mantenha, que é chegar aos lares. E, por outro lado, conseguimos
que ele chegasse ao grande público. E neste momento temos muitas pessoas, por exemplo, no Brasil, porque há muitas pessoas ali da zona da Foscou, que é Castelo Rodrigo, que estão no Brasil. Chegamos lá e as pessoas consultam com regularidade. E isso conseguimos. Agora, depois, neste momento ainda não conseguimos dar o passo de fazer um tratamento por uma das duas vias, que é ou investigação mesmo, portanto, trabalhar os conteúdos de forma mais consistente, e, por outro lado, também é verdade que se nós quisermos escolher e começar a recortar o que pode ser considerado património material, não é? Por exemplo, com base até num trabalho deste ano, como o orador anterior esteve a falar, isso implica um trabalho muito grande, depois da investigação sobre as entrevistas feitas. Pois, nós fazemos poucos ainda e damos profundidade e exposições a partir das entrevistas, não é? Sim, claro. É um trabalho antropológico mais aprofundado, não temos tanta abrangência de pessoas, mas mais a profundidade da análise de cada um dos tais tesouros vivos. Os parabéns, que acho que é extraordinário o trabalho que estás a fazer. Obrigada. Não só, isso acabou, a equipa original manteve-se, portanto, continuamos cada um do seu lado, mas enfim, eu neste momento não tenho tempo nenhum, mas há um conjunto de pessoas que têm bastante mais tempo e que estão mesmo a trabalhar nisto. E a ideia do projeto era ter os mais novos, as pessoas que estavam a precisar também de trabalho, conseguisse com isso elas pudessem ter trabalhado. E algumas das pessoas têm conseguido. A Maria Sotomayor há vários anos que aquilo que tem sido a ocupação maior deste projeto. A Bárbara é mais intermitente, mas também. Então as pessoas têm trabalhado e também têm conseguido isso. E quanto mais lares, melhor. Muito obrigada. Eu, Ricardo, gostava, tendo em conta, dar os parabéns pelo trabalho de investigação, mas a dimensão jocosa que tem desta doçaria, que é uma coisa que nós encontramos constantemente, né? Se alguma vez pensaste na relação desta gastronomia dos doces e outra, além dos doces, está o jocoso, está o sexual, com a literatura oral das cantigas, onde a mesma dimensão está presente, não é? E não precisamos ao bacalhau da Maria, do bacalhau, como é que se chama o cantor? Kim Barreiros, não é? Mas, de facto, se alguma vez pensaste na tua investigação, de fazer extrapolar um bocadinho, mas ver porque que se usa, né? Porque que se usa isto, de facto, do popular, de ser uma forma de contestação à seriedade do religioso, não é? Porque, de facto, é uma forma de controlar o poder religioso e do controle da sexualidade e dentro daquilo que é sério, e onde a sexualidade não deveria estar tão exposta, a comunidade, as pessoas conseguem colocar lá a sua crítica e esse poder, a direção do poder do corpo, até noutras dimensões, como é que o corpo se expressa nos locais mais inusitados, não é? Exatamente, isso seria uma outra linha de pesquisa, não é? Que está presente, que era bastante interessante de seguir e que nós encontramos no campo da cultura popular, que já nos vem, por exemplo, os boleados, não é? Mas, num campo, este campo da linguística e da semântica também é bom de explorar. Portanto, nesta altura, eu estou em perceber todas as dinâmicas sociohistóricas e económicas que produzem uma disponibilidade daqueles materiais, cereais, de canela, de abóbora, dessa coisa toda. Por isso, nos locais para a produção. Depois, qual é a sua presença nos conventos? Porque depois se levanta aquela questão dos celtas, estava a falar há pouco tempo, como é que um indivíduo diz que o pito é celta se não tínhamos. A abóbora só nos chega no século XVI aqui à Europa. Mas pronto, mas é uma linha muito proveitosa, mas pronto, mas teria que ser noutra altura. Obviamente que penso nisso, isto aqui levanta grandes questões entre a Igreja e a população, mas também a matriz religiosa do povo português
presta-se a isto. É uma região Eu queria salientar, Ricardo, que é a possibilidade que se abre, através da gastronomia, Sim. que é um ritual público, não é? De convivialidade, de expressar uma dimensão que é íntima e que é oculta. É isso que eu queria dizer. No cantar público, não é? Eu tenho uma experiência de ver pessoas muito sérias e que não se permite uma conversa licenciosa, não se permitem, e que no momento do ritual da cantiga e até da gastronomia são capazes de dizer as maiores, rirem-se do jocoso e das piadas sexuais. Portanto, é este espaço público da cantiga, o espaço público do convívio a partir do alimento, onde se permite um outro tipo de poder e da manifestação. Isso é que me interessa. Eu fiz uma pesquisa uma vez, por exemplo, sobre algumas lendas as mulheres eram sempre foram sempre e serão sempre, infelizmente, marginalizadas na área da sexualidade. E só em espaços intermédios onde o homem não está, da noite, as mulheres cantavam da noite, as bruxas, é que elas podiam exprimir a sua sexualidade. E repara que aqui é no dia, no espaço mais coletivo, mais celebrativo, como é a cantiga, o dançar e como é a refeição, onde essa sexualidade vem para a discussão. Isso, a meu ver, é muito interessante. Sim. E pode ser uma coisa... Pode sim, então aqui, não sei se trabalhas no campo da musicologia. Não, mas temos uma diversidade enorme em Portugal, até desanotoso, não é? Que Portugal é uma manta de retalhos de diversidade. E então nós encontramos nestas formas musicais, são diferentes no Alentejo, no Algarve e, por exemplo, aqui na zona do Minho, na zona do litoral, um cantor de desafio acaba sempre com bendito Nosso Senhor e adeus. Acaba com uma saudação religiosa, quando durante aquele tempo todo se teve a dizer que a senhora tem isto e o senhor tem aquilo. Não é? Isto aqui é muito interessante sob o ponto de vista do que acabaste de dizer. Não é? Agora, eu desconheço quem faça este trabalho. Não é? Mas é muito sugestivo. Só queria deixar uma nota que, relativamente quer ao arquivo ou ao trabalho que o Tiago Freire está a fazer, ou ao tipo de trabalhos deste género, que considero que é particularmente interessante é, a partir de certa altura, é realmente um número, conta muito, que o Tiago, neste momento, com o levantamento que tem a nível nacional, ele aliás já está com a ibérico também, mas ganha uma densidade, uma riqueza muito grande. Aqui, no arquivo de memória, a base de dados, quanto mais registros tiver, mais interessante se torna. Por isso, temos sempre que fazer este jogo de cintura, que é quando tentamos ou procuramos que uma entidade se interesse por fazer um projeto monográfico que integre o arquivo, é conseguir que elas mantenham de alguma forma a sua identidade, para não se perder, porque assim, então as câmaras têm sempre o terror, os muitas coisas de se perderem no universo maior. Portanto, é manter a identidade, mas ao mesmo tempo ela só vem forma e corpo no conjunto, não é? Na pesquisa geral. Eu estava a lembrar por causa da música e muitas vezes as histórias de cordel também, das narrativas que há algumas pessoas que têm uma memória impressionante. Há uma senhora ali na zona em Martim Tirado, Torre no Porto, que há duas entrevistas, duas gravações, em que ela se lembra de tudo, tem uma memória realmente extraordinária. E nós agora estamos a ver também se algum tipo de recolhas mais temáticas torna-se um bocadinho irresistível e buscar também essas pessoas mais icónicas, não é? Portanto, íamos procurar alguns sistemas, por exemplo, neste processo do POA ou outros mais recentes, estamos a ver também um processo muito em torno das questões mais fortes, nacionais, como 25 de Abril, tentar entrevistar pessoas que têm memórias que têm muito boa memória, não é? Portanto, agarrá-las agora, enquanto a memória está muito viva. Estamos agora a procurar fazer isso também. Temos até, do ponto de vista gastronómico, temos um projeto, temos até já no desenho da capa do Luís Afonso, que fez um bonequinho do Barton para uma capa, para aquilo que será um dia um livro com alguma recolha da gastronomia ali da Raia, porque também achamos que poderia ser interessante
fazer, é muito fácil chegar às pessoas através da gastronomia, é algo que interessa a toda a gente. Agora só um pormenor, achei graça à questão da família do Espírito Santo, que isso acontece muitas vezes. Há pouco tempo, pessoas que eu conheço muito bem, muito próximas, íamos estar a falar do solar dos Metelos, não é? Um grande solar, ali na zona em Figueira Castelo Rodrigo, e depois uma das pessoas foi fazer também investigação para trás, porque se chamavam Metelo, é? E descobriram, pai, na terceira geração são martelos. Depois era uma martelo, o martelo transformou-se em martelo. Normalmente a investigação dá nisso. Os pais e os avós ficam muito tristes. Mas para não desiludir o Ricardo, pode ser filho de uma célula de família. Porque às vezes as famílias mais novas que expunham os filhos, quando eles engravidavam fora dos sistemas. Não é? Os mais pobres às vezes não só por necessidade que expunham. Eu não sei se também podia dizer qualquer coisa sobre esta questão da memória, porque, claro, memória a nível individual, memória das pessoas ditas populares, que vivem em ambientes menos cosmopolitas, e depois memória social e memória também dos próprios intervenientes da própria investigação, quer dizer, que se perde com uma rapidez. E eu ultimamente tenho-me apercebido, no outro dia estive na Associação dos Arqueólogos Portugueses, participar numa reunião que eles chamaram Mesa Redonda, que era sobre os últimos 45 anos, para alturas de 25 de Abril, os últimos 45 anos da arqueologia portuguesa e o que é que haveria antes, etc. E também agora ando a fazer uma recensão crítica de um livro chamado O Arqueólogo Cordial, que foi publicado pelo Rui Coelho, e em que ele estuda concretamente um período da arqueologia portuguesa, mas a arqueologia para mim não está dissociada, nem é dissociável da antropologia e das outras ciências sociais, correspondente à Junta Nacional da Educação, que foi um organismo típico da época salazarista para coordenar as atividades culturais, e entre elas havia uma secção que era das antiguidades e património, ou uma coisa parecida, e dentro dela uma subsecção que era a da arqueologia. Bem, mas isso, o que eu tenho ultimamente me apercebido é de uma coisa curiosa, é que, pronto, são gerações muito mais novas do que a minha, eu já tenho 71 anos, não é? Pertenço, portanto, já a uma geração que daqui a uns anos desaparecerá, e verifico que as pessoas que são mais novas que eu, da geração seguinte, ou eu já não sei muito bem como é que se dividem gerações, porque o tempo está-se a compactar de tal maneira que é difícil de definir isso, mas as pessoas mais novas, mesmo as que estão no meio académico, mesmo as que estão a fazer trabalhos académicos, no fundo isto também tem a ver, evidentemente, com toda a problemática da história. Eu agora faço parte, sou investigador do Instituto de História Contemporânea e até estou a seguir umas aulas, um ciclo de aulas que o José Neves está lá a fazer sobre história, de uma determinada perspectiva. E aquilo que eu me apercebo é o seguinte, falando sobre o antes do 25 de Abril, e quer seja sobre um aspecto ou outro, quer seja do ponto de vista mais erudito ou mais popular, no popular não conhecemos grande coisa, porque estava folclorizado e era opaco. Teria sido muito importante, e foi, de certo modo, algum trabalho feito logo após o 25 de Abril, por exemplo, o trabalho que fez o Giacometti, não é? Etc. Mas o que eu queria só dizer, para não me alongar e saber a vossa opinião também, e da sala, é como, de facto, a maior parte daquilo que acontece se perde. O que é mesmo importante, perde-se. E ficamos com uns fragmentos, com uns frangalhos de coisas que depois erigimos, e das quais fazemos umas teorias, etc., e que erigimos em memória, em história, em testemunho, em histórias de vida, ou em histórias, sejam elas individuais ou coletivas, aponta elas para aspectos desta natureza, por exemplo, o confronto entre o religioso e o brejeiro, que não tem confronto nenhum, porque a nossa religião é muito erótica. A religião cristã é muito erótica. Então, Cristo está lá na cruz, não é só com umas cuecas, quer dizer, digamos assim. Portanto, peço desculpa de falar dessa maneira, com os trapos,
Portanto, mas provavelmente foi crucificado nu, não é? Portanto, isto só para... E, entre outras coisas, as Nossas Senhoras do Ó e tanta outra coisa. Quer dizer, o sagrado e o profano misturam-se profundamente na nossa religião, que é a única religião onde Deus morre também, uma circunstância que não é despicianda, não é? Porque Deus morrer, não é? E Deus, sob a forma encarnada, dizer ao seu outro duplo, que é o Pai, Pai, porque é que me abandonaste, não é? No maior sacrifício, no maior desespero, é qualquer coisa de perturbante, não é? Bom, mas isto é só para dizer, o que eu reparo é que aquilo que é mais importante do que se passou, por exemplo, do meu ponto de vista pessoal, antes do 25 de Abril, não é? Que ainda vivi 20 e tal anos antes do 25 de Abril, e, portanto, era adulto e tinha as minhas inquietações e a minha visão das coisas e as minhas esperanças e os meus desesperos. A maior parte das pessoas, mesmo em arqueologia, não percebe o que se passou. Há uma ocultação. Às vezes a ocultação é intencional, não é? Há ocultações intencionais para tornar certos assuntos subsalientes e outros na sombra, não é? Por exemplo, o processo do COA tem muita coisa que se lhe diga nesse aspecto, muito engraçado. Mas mesmo outros processos, não é? Quer dizer, há muita coisa que as pessoas que não viveram por dentro os acontecimentos, não é? Por exemplo, fala-se de arqueólogos antes do 25 de Abril, não é? Não havia arqueólogos propriamente em Portugal. Não havia ciências sociais propriamente em Portugal, não é? Em geral, não havia antropologia. Mas, no entanto, fala-se disso. Chega-se a dizer que certos arqueólogos eram intelectuais. Mas quais intelectuais, quando muitos deles eram professores primários e não tem nada a ver com serem professores do ensino básico, podem ser pessoas extraordinariamente interessantes, mas a verdade é que não coaduna muito bem essa palavra, já um pouco desusada até de intelectual, não é? Já há uns anos, com a preparação que normalmente tem um professor do ensino básico, não é? Quer dizer, a gente hoje em dia sabe, eu com 71 anos hoje sei que para estudar um assunto e para se saber de um assunto, a familiarização, lá está o tal problema subjetivo, não é? Que interfere com a memória, mas interfere também com a aprendizagem. Quer dizer, por exemplo, hoje não há propriamente aprendizagem. Não há propriamente aprendizagem. As pessoas não têm tempo para aprender, não é? E, portanto, eu percebo isto, ou vejo isto por o seguinte, porque para aprender qualquer coisa, para me sentir familiarizado com um setor mínimo da arqueologia, mas depois para poder dizer alguma coisa sobre a arqueologia em geral, eu levei décadas, não é? E agora tenho uma perspectiva diferente do que eu tinha há 5 anos atrás, completamente diferente, ou bastante diferente. E portanto, a fragilidade da memória, não é? Quer da memória individual, quer da memória coletiva, social, com a qual se constrói a história, não é? Depois, evidentemente, já nem falo daquelas mudanças ideológicas que se deram, não é? Depois do 25 de Abril havia imensa gente que era toda uma perspectiva progressista, não é? E que agora, enfim, sobre o século XIX português, por exemplo, temos casos típicos, que eu não vou aqui referir nomes, mas de pessoas que, enfim, vêm de uma perspectiva marxista, de uma perspectiva, enfim, da consciência da luta de classe, etc., e depois passam a uma perspectiva completamente oposta, neoliberal. Isso há vários exemplos. Portanto, quer dizer, o caráter extremamente fluido, contingente, parcelar e, no fundo, não identificaria demasiado a memória, por um lado, e, por outro lado, às vezes pergunto-me, muitos trabalhos sobre o que as pessoas dizem é muito importante, mas eu admito que há uma subjetividade muito grande, não é? Que qualquer depoimento é situado relativamente não apenas ao espaço, ao tempo, à história que a pessoa está a contar e quando a está a contar, mas à experiência dessa pessoa concreta, não é? Se fosse outra pessoa... Eu lembro-me, só dou um exemplo para concluir, de um filme que deu aqui há já bastantes anos, numa altura em que estava a comemorar o 25 de Abril. E era uma peça de teatro, que já não me lembro, não é o filme da Maria de Medeiros, é uma peça de teatro em que, feita talvez por uma realizadora ou realizador francês, e que estava cinematografada e que foi passada na televisão. E alguns dos intervenientes do 25 de Abril intervinham também nesse filme. Por exemplo, o hotel intervinha nesse filme, não é?
E os próprios capitães de Abril, não é? Estavam em desacordo sobre factos importantes. Quer dizer, um dizia, então, mas tu não te lembras que estávamos todos lá nessa coisa? Não estavas só tu. Não era eu. Não fui eu que fiz aquilo. Quer dizer, eles próprios não se entendiam sobre um facto que se tinha passado há poucos anos atrás, não é? Embebido, evidentemente, numa memória forte, porque, evidentemente, os marcou, eles estavam a arriscar a vida, não é? Os revolucionários estavam a arriscar a sua vida, no mínimo. Mas a verdade é que não havia consenso, não é? Não havia consenso. Quer dizer, isto é só para fazer uma espécie de rábula ou de aviso sobre a questão da memória, porque não há coisa mais frágil e não há coisa mais contingente e não há coisa mais facilmente ser manipulada do que a memória. Relativamente a isso, Vítor, se permite, é evidente que a memória é extraordinariamente frágil. Qualquer um de nós, isso acho que é, sabemos, qualquer um de nós tem imensas dúvidas. Em família, duas pessoas que viveram a mesma coisa têm depois memórias muito diferentes. Por isso é que algo, digamos que uma coisa é um projeto, são projetos desse género, recolhas de memória. Outra coisa é construir ciência sobre eles, que é muito diferente. Não é? E claro que por isso mesmo também é que eles só ganham em termos de factualidade e consistência, eles só a ganham com o número. Se tu tiveres 50 pessoas a dizer que naquele dia viram uma estrela cadente, é mais credível do que se tiveres uma. Não é? E portanto, o número aqui conta muito, não é? A diversidade. E depois o trabalho sobre ele, claro. É preciso depois contrastar e contextualizar as memórias, sim, claro. Isso é fundamental. Portanto, um projeto deste género são projetos que têm o fito, nasceu com uma ideia e aquilo que é a base é uma ideia diferente, não é? Sobretudo esta intergeracionalidade, mas sabemos que o que estamos a fazer é deixar que as pessoas deixem o seu testemunho. Nós permitimos que as pessoas naveguem por ele. Mas todo esse trabalho de construção científica é o trabalho a seguir. É isso que eu estava a dizer há pouquinho, não é algo que estamos a falar. É preciso fazê-lo, trilhar esse percurso, claro. E é importante uma coisa, a memória, todos há estudos sobre isso, esse problema, mas a questão é que se as pessoas falam aquilo, a nós que investigar interessa saber como é que eles viveram aquilo, e é muito importante, mesmo que aquilo não tenha sido um facto. Portanto, interessa um investigador e qualquer historiador futuro ver como é que uma pessoa de Foscou, ou do Alto Minho, ou da Beira, ou do Litoral, viveu, por exemplo, no 25 de Abril, mesmo que ele tenha uma ideia totalmente errada sobre factos que aconteceram verídicos. Não é? Porque a história, o que eu sinto, a subjetividade, para mim é muito importante, mesmo não tem sido um facto. Não é? Não tem sido um facto. E estes trabalhos são de uma preciosidade, e a quantidade é importante, a quantidade é importante. Cada pessoa vale por si, não é? Cada pessoa vale por si, pela maneira como viveu e essa experiência, não é? Mas não se está ali à espera que temos ali uma fotografia, o próprio cinema que foca uma realidade, interpreta a realidade, nós sabemos, e estamos a focar numa coisa que vemos, não é? Portanto, essa capacidade crítica é esperarmos que todas as pessoas a tenham. Esse é um trabalho utilíssimo para a investigação e para perceber a história das mentalidades e assim. Não ponho em dúvida a utilidade enorme do trabalho. O que eu digo é que seria necessário fazer, de facto, um trabalho sistemático, de haver quase que um Instituto Nacional ligado à recolha das memórias, não apenas das pessoas ditas do povo, ou que vivem em ambientes menos cosmopolitas, mas das pessoas, dos atores intervenientes importantes. Evidentemente, com toda a crítica depois desses documentos que é necessário fazer, porque quanto mais se sabe, mais se tem que ocultar, não é? Uma das ideias mais absurdas, aliás, contra a qual já há um livro muito interessante, que é a ideia da transparência, não é? Hoje em dia quer-se tudo transparente, mas quanto mais transparência, mais opacidade, não é? Quanto mais informação, mais dificuldade de aceder àquilo que é importante e à triagem da informação, não é? Portanto, digamos que esta coisa da informática e da teoria do desenvolvimento dos meios de informação e das novas tecnologias, não é? É uma ideologia espantosa, porque é muito interessante, é muito útil, sim senhor, mas é essencialmente uma ideologia, é essencialmente uma maquinaria de controle, e de controle cada vez mais apertado e mais. É uma tecnologia de transformação do humano, talvez que nós estejamos a passar agora. E eu
já não irei existir porque já tenho esta idade, mas que talvez estejamos a passar uma transformação que é só semelhante àquela do Paleolítico para o Neolítico, não é? Quer dizer, estamos a passar uma transformação brutal que vai transformar o ser humano mesmo, intrinsecamente, não é apenas como um indivíduo cheio de chips e controlado por todos os meios e mais alguns, mas é mesmo um indivíduo, vai para além do Matrix, não é? Vai para além mesmo do Matrix. Agora, de facto, há imensos exemplos que se poderiam dar sobre o que é a contingência da vida humana, e por isso é que eu, isto é para explicar também porque é que eu me tenho interessado muito pela psicanálise, não é? Desemboquei na psicanálise, que é normalmente considerada uma coisa um pouco esotérica e que durante muito tempo não tive tempo para estudar, mas acabei por perceber que, digamos, sem uma filosofia do sujeito, sem uma representação, ou sem uma concepção, sem uma intelectualização, sem um estudo profundo daquilo que é o sujeito está no centro das ciências sociais e humanas. A questão do sujeito, como tal, a questão da subjetividade. Não é? E isto é muito importante, porque desde que começou a Revolução Racionalista do século XVII, que houve pessoas que pensaram que nós iríamos imitar, não é? As ciências da natureza, as ciências ditas exatas, as ciências matematizadas, que iríamos imitar, não é? Há bocado estava aqui a falar de um caso muito interessante que fala o Alain Badiou, que é o Padre Malebranche, do século XVII, não é? Que levou ao seu extremo a ideia de que era possível matematizar a religião cristã, não é? Em que Cristo, a Igreja, Deus, tudo isso, passavam a ser conceitos operacionais de natureza filosófica. Passavam do registro da crença para o registro do conceito. Isto é uma coisa fabulosa, que só ele mesmo, é o único caso, pensou. Porque, por exemplo, para Descartes existia a ideia de Deus, evidentemente para muitos outros autores existia a ideia de Deus daquela época, não é? Mas Deus passou a ser uma espécie de fórmula abstrata, não é? Mas ele não, ele foi mais longe. Ele quis levar a coisa ao ponto de dizer não existe qualquer contradição, essa contradição pode ser perfeitamente superada porque existe. Nós só pensamos tudo aquilo que pensamos, mesmo cientificamente, pensamos em Deus. Quer dizer, Deus é que pensa por nós. Nós, para percebermos as leis científicas, temos que entrar na mente de Deus. E Deus quis que fosse assim. Portanto, é extremamente interessante essa perspectiva. Por isso é que o Badiou, que é um descrente absoluto, não é? Se interessou por essa figura do Malebranche, não é? Mas isto só para dizer que, quer dizer, cada vez me parece mais que as ciências sociais e humanas, se não se ancorarem na filosofia e numa certa filosofia, não é? Se não discutirem problemas profundos relacionados com aquilo que a filosofia anda a discutir há milénios e há séculos, não conseguem fazer nada se não andar em volta do mesmo. É um impasse. A antropologia entrou num impasse. No fundo, quem é o grande antropólogo contemporâneo? Que a gente pensa. Há algum grande antropólogo contemporâneo? É o Tim Ingold. Para mim é o Tim Ingold. Esteve cá no Porto e agora esteve em Lisboa. Perdão, já confundo as cidades. Esteve cá no Porto em outubro do ano passado. E é de facto um indivíduo que ultrapassa, não é? A antropologia, que ultrapassa estes temas que nós às vezes aqui tratamos, não é? Para ir aos temas mais importantes. Como é que ele vai aos temas mais importantes? Baseia-se no Bergson, já tinha uma antiga influência do Heidegger, depois baseia-se no Bergson e depois vai-se basear principalmente no Deleuze. Sem perceber o Deleuze não se percebe o Ingold. Mas é muito interessante porque, por exemplo, para um Badiou, não é? E para outros autores